usufruir, Senhor, a Tua bênção, Tua graça, Tua misericórdia, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo instrumento que se chama oração, na qual Teu Espírito tem nos ensinado, Teu Espírito tem se movido, Espírito Santo se move em cada coração, em cada mão que está segurando a outra mão, Senhor, esteja operando nesta manhã, esteja trazendo ensinamento para mim, para os meus irmãos, Pai, esteja renovando nossas forças, em nome do Senhor Jesus. E as palmas louvam ao nosso Deus. Aleluia. Vamos voltar ao Salmo 41. Se você puder ficar de pé em reverência à ministração da palavra. Voltando ao Salmo 41, no seu verso 1. Bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor o livra de todo o mal. Pode se assentar. Você é bem-aventurado quando você expressa a vontade de Deus. Você é bem-aventurado quando você faz aquilo que o próprio Deus nos ensina, aquilo que Deus exerce na sua palavra, de Gênesis a Apocalipse. Você é bem-aventurado por estar aprendendo a fazer aquilo que o próprio Deus faz conosco. Você é bendito, você é abençoado. O cristão leva algum tempo para aprender isso. Inicialmente nós estamos frequentando a igreja e nós só pedimos para nós. Mas a partir do momento que você olha para o seu irmão e vê que ele está crescendo, o seu pensamento começa, a sua atitude começa a mudar. Ele se preocupa com as pessoas, ele se preocupa com os irmãos, ele se preocupa em orar pelos irmãos, ele se preocupa em ajudar os irmãos, ele se preocupa em participar do ministério da igreja, se preocupa em participar com tudo aquilo que Deus nos ensina da sua palavra, e nós começamos a aprender que é melhor servir, porque à medida que nós estamos servindo, Deus está olhando para nós. À medida que você está orando por alguém, Deus está respondendo particularmente a sua oração, Deus está acrescentando. Temos muitos exemplos. O exemplo de Jó, quando ele orou pelos seus amiguinhos, entre aspas, Deus o abençoou em duplicidade. Deus devolveu a ele em dobro tudo aquilo que ele havia perdido na sua caminhada, aqueles momentos difíceis, e ele deixou de olhar para si e começou a olhar para aquilo que Deus queria e começou a servir ao Senhor. Você vê o crescimento de um irmão quando ele se dedica aos outros irmãos, ele se dedica à obra, ele está sempre pronto a servir ao Senhor. Ele não fica satisfeito apenas por um culto por semana, ele tem uma sede maior, ele tem uma necessidade maior, e maior é o poder de Deus e maior é a serventia de Deus. E nós vamos aprender algumas coisas hoje no livro de Eclesiastes, capítulo 11. Aqui temos um grande ensinamento, um grande tesouro para a nossa vida e um período de aprendizado. E esse período ele é gratificante. Quando o cristão chega nesse estágio em que ele quer servir ao Senhor, isto é um parâmetro para nós vermos o crescimento dos nossos irmãos. É um parâmetro para ver qual é a estatura dele, qual é o degrau, se nós fôssemos comparar, qual é o degrau da escada de Jacó que ele está, como é seu procedimento, como é a sua vida. Então, Eclesiastes 11, 1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8,
porque não sabes que mal sobreviverá a terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã, e a tua semente à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, contudo deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitas. Tudo quanto sucede é vaidade. Após muitos anos, nós vamos perceber que temos muitos dias de trevas, muitos dias de necessidade. E isto é um ensinamento próprio de cada um de nós, porque quando você olha para o seu próximo e você vê que ele está nesse estado de trevas ou de necessidade, ou momento difícil, você está familiarizado com aquilo, você conhece essa situação, conhece essa necessidade, mas você talvez não esteja vivendo aquele momento, mas você tem conhecimento, você já passou por aquele caminho. Então é o momento de procurar ajudar uma pessoa, estender a mão para uma pessoa, para uma necessidade. Isso pode ser de caráter individual, pode ser dentro e fora da igreja, pode ser na sua família. Então você vai começar a servir ao Senhor nesses parâmetros. E nós estamos aqui nesta manhã, no culto das causas impossíveis, na Avenida Brigadeiro Faria Lima 2502, no Cocaia, em Guarulhos. E estamos aqui todo domingo às 9 da manhã, e na quinta-feira às 20 horas nós estamos aqui buscando ao Senhor. E quando você está buscando ao Senhor, você também está lançando o pão sobre as águas. E nós aprendemos que quanto mais servimos ao Senhor, mais nós somos abençoados. Quanto mais dedicamos ou damos o nosso tempo para o Senhor, somos abençoados. E aí nós podemos, repito, ver o crescimento do cristão, em que ele está crescendo na graça e no conhecimento, e está procurando servir ao Senhor. E, por exemplo, eu já disse o exemplo de Jó, mas Jó, naquele momento que ele estava orando pelas pessoas, ele não colocou as suas necessidades, ele não colocou os seus pedidos, ele orou pelos seus amigos, mas Deus sabia da sua necessidade e deu a ele o dobro do que ele havia perdido. E quando nós lemos esse verso primeiro aqui, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Então, quando nós fazemos isso, primeira coisa, nós estamos fazendo um depósito no altar de Deus. Você pode não perceber, mas a partir desse momento, você passa a ter um crédito no altar do Senhor. Deus está vendo. Não necessita que outras pessoas vejam, mas ao momento que você está servindo ao seu irmão, à sua igreja, você está tendo um depósito no altar do Senhor. E quando menos você esperar, numa grande dificuldade, Deus vai te abençoar. Deus simplesmente vai te devolver aquilo que você semeou. Simplesmente Deus vai te dar muitas vezes mais, como Jó recebeu em dobro. Quando nós lemos lá em Isaías, Isaac recebeu 100 vezes mais do que ele havia semeado. Em toda a sua semeadura no reino do Espírito não é em vão.
A palavra diz que nada é em vão aquilo que nós fazemos na obra do Senhor. E nós precisamos estar crescendo para chegar nesse estágio. E nesse estágio, nós muitas vezes não olhamos para as nossas necessidades ou para as nossas tristezas. Nós começamos a aprender a olhar para o alvo da soberana vocação, o Senhor Jesus Cristo. Nós começamos a deixar essas coisas de lado, essas coisas que querem nos envolver ou nos prender ou desviar a nossa atenção. E aí nós começamos a aprender que há uma coisa muito mais importante, que é isso reflete o nosso chamado, e o nosso chamado reflete a vontade de Deus. E aqui ele está nos ensinando, nos exortando a como investir na obra do Senhor. O melhor investimento que nós fazemos é na obra do Senhor, porque ela trará retorno ao seu tempo. Não que nós devemos tratar isso como um espírito de barganha, não estou querendo dizer isso, mas quando a pessoa tem um coração aberto, sincero, disponível para Deus, ele começa a fazer isso sem querer receber nenhuma troca, sem pleitear. Ele não vai fazer oração: Senhor, eu vou abençoar o meu irmão Joaquim, mas tu tem que fazer isso. Com nada disso, nada, absolutamente nada disso. Mas quando, de acordo com o crescimento de cada um, ele vai sentir essa vontade interior, e isto se reflete na igreja. Nós olhamos para os irmãos em qualquer igreja, em qualquer lugar, nós vamos ver aqueles que estão sendo disponíveis para Deus, abriram o seu coração, alargaram seu coração sem nenhuma restrição. Então aqui eu aprendo a não fazer restrição. Como posso eu restringir alguma coisa para Deus se tudo vem dele? Todas as coisas foram feitas por ele. Tudo que ele fez na minha vida, na sua vida, vem da parte dele. Então nós aprendemos a lançar o pão sobre as águas, porque de muitos dias o acharás. Então aqui há uma exortação para fazermos algo, mas há também uma promessa que ao seu tempo você vai recolher aquilo que você semeou. A Bíblia diz que a oração dos santos estão no trono, está lá no Apocalipse, estão lá, suas orações estão lá no trono, seus pedidos estão lá no trono. A hora que você precisa, você tem crédito no altar do Senhor. Eu me lembro um livro que eu li do Rex Humber, que ele declara que todos que estão buscando ao Senhor têm crédito no altar. E quando você tem uma necessidade na terra, basta você fazer o seu cheque e Deus paga, porque você tem crédito no altar. Amém? Isso é uma coisa profunda, simples e maravilhosa para o nosso crescimento, para estarmos buscando ao Senhor. E a Bíblia diz: busque ao Senhor enquanto se pode achar. E tudo isso resulta em bênção, resulta num crédito sobre a nossa vida. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobreviverá sobre a terra. Você deve repartir isso com muitas pessoas. No decorrer dos seus anos de vida cristã, você vai ver que você semeou, mas aí isso vai te induzir, te levar a fazer isso com mais eficácia, com mais vontade, com o coração aberto. E quando estamos servindo ao Senhor, com certeza Deus trará recompensa a você. Todo aquele que serve ao Senhor receberá a recompensa do Senhor. Isso é bênção do Senhor sobre a nossa vida. E aqui ele dá um exemplo de números, com 7 ou 8, porque não sabes que mal sobreviverá à terra. Por exemplo, há momentos em que na nossa vida nós estamos nas vacas gordas, mas nós não sabemos se daqui a algum tempo nós estaremos na vaca magra.
E se você semeou, você vai ter crédito no altar de Deus. Deus vai separar pessoas para trazer provisão para você. Você vai ver a boa mão de Deus sobre a sua vida. Você vai ver a recompensa de Deus e você vai descobrir que realmente Deus sabe o que você está fazendo. Realmente Deus vai te recompensar. E eu e minha esposa já tivemos muitas oportunidades que nós pudemos ver essa resposta de Deus, essa provisão de Deus, e algumas delas nos marcaram. Uma delas que nós estávamos numa dificuldade muito difícil, e uma irmã resolveu dar para nós uma caixa de frango. As melhores partes do frango, era uma caixa grande, eu imagino que devia ter uns 15 ou 20 quilos, e nós comemos frango a semana inteira. Demos para nossa sogra, para nossa cunhada, e, enfim, Deus enviou aquela provisão, né? E eu não havia pedido especificamente a ela ou nenhuma pessoa, mas eu pude descobrir que isto vem de Deus. Isto é maravilhoso, você vê Deus enviando a sua necessidade através de uma pessoa que está semeando na sua vida, porque você semeou antes, porque você teve crédito no altar de Deus. Isso é muito importante, e algumas coisas elas vão acontecer sutilmente, sem você perceber, dentro e fora da igreja. Por exemplo, se está dentro da igreja, precisa trocar uma lâmpada. Ninguém pediu para você trocar a lâmpada, mas você foi lá, sentiu de trocar a lâmpada. Você recebe uma bênção. Se você sentiu de trocar a lâmpada e trouxe a notinha para o tesoureiro, ele vai ressarcir. Você vai receber a sua bênção. Mas se você não trouxer aquela nota e você custear aquela lâmpada, você vai receber uma bênção maior. Porque você fez isso espontaneamente pelo mover do Espírito, e você está sendo abençoado, porque você está semeando em boa terra. Então, isso é muito importante. Poderíamos dar muitos exemplos que você mesmo já passou, porque não sabes que mal sobreviverá a terra. Nós nunca sabemos o nosso dia de amanhã, como nós mesmo falamos. Por isso nós temos que estar na presença de Deus todos os dias. Não é essa de que eu vou buscar a Deus só quando der dor de barriga. Não, eu tenho que buscar a Deus todos os dias para ter crédito. E esse crédito, muitas vezes nós não percebemos. Por exemplo, se você está orando, você está edificando a você mesmo. Você está crescendo no seu interior. Você está semeando na sua própria vida. Quando você lê a palavra de Deus, você também está semeando na sua própria vida. Você está investindo em você mesmo. Quando você está na escola dominical e você sente aprender sobre o assunto a ser tratado, como por exemplo a última aula foi sobre fidelidade, você está sendo fiel a Deus. Você está sendo fiel à palavra de Deus, você está sendo fiel ao Espírito Santo, e Deus está olhando. Quem é o primeiro abençoado? É você mesmo. Mas nós precisamos crescer e chegar a essa estatura. Nós podemos ler a história de Paulo, mesmo na cadeia, ele estava ministrando. Nada prendia Paulo, mesmo na cadeia, o Espírito Santo não estava preso. A parte física de Paulo estava lá, mas o mover do Espírito Santo estava lá, estava usando a sua boca. Eu já disse esse exemplo, eu fico imaginando o soldado que estava ao lado de Paulo, fazendo segurança na vida de Paulo para que ele não saísse dali. O que será que aquele soldado ouvia? Ele ouvia falar de Jesus o tempo todo. E se aquele soldado não recebia a palavra de Deus, quem teria vontade de fugir era o soldado, não Paulo, porque Paulo não estava preso. Então é importante nós não estarmos presos a nada, e sim libertos. Conhecereis a verdade vos libertará. Essa é uma palavra de verdade.
Na realidade, esta não é uma palavra para principiantes, é uma palavra para quem já tem intimidade com Deus, é uma palavra para quem já tem alicerce com Deus, é uma palavra que conhece o seu Deus, que Ele faz as coisas. É uma palavra que reflete muito bem que Deus é onisciente, Ele conhece todas as coisas, e Ele está de olho na nossa vida. E nós aprendemos também que amanhã eu posso precisar alguma coisa de alguém. Aqui está um outro motivo de eu tratar bem as pessoas, não só por esse motivo, porque é algo natural na vida cristã, nós tratarmos bem as pessoas, darmos atenção para as pessoas. E aqui tem esse ensinamento. No verso 3, estando as nuvens cheias, derrama aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul, para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Ele está dando um exemplo de algo da natureza, algo material, mas no contexto desse texto, ele não está querendo falar nada de material, ele está querendo nos ensinar a semear na obra do Senhor. Verso 4, quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Ele fala aqui do agricultor, que está na hora dele plantar, mas se ele ficar olhando só para os ventos, ele não vai plantar, ele vai ficar esperando passar o vento, mas aí ele não está exercendo a sua esperança em Deus, ele não está exercendo a sua fé, ele não vai semear porque acha que não vai dar certo. E aqui tem outro ensinamento, nós temos que semear, não importa se nós sabemos que vai dar certo ou não, importa que nós estamos fazendo, não importa o que vai acontecer no dia seguinte, importa que você está fazendo a sua parte. E não tem essa de eu falar assim, eu não vou semear porque o Joaquim não semeou, não tem nada a ver, eu tenho que, se o Espírito Santo está me mostrando para semear, eu vou semear, porque quando chegar a vez do Joaquim, o Espírito Santo vai tratar com ele, se ele não der ouvido, ele não vai ser abençoado, ele não vai ser suprido. Isso é muito e tremendamente importante na nossa vida, nós aprendermos que nós precisamos semear, porque o começo da nossa vida, nós só aprendemos a pedir, mas Deus quer que a gente tenha um crescimento, uma busca maior. Esse é o estado maior. Por exemplo, Jesus desceu, se fez homem, ele se humilhou. Quando ele se fez homem, ele já se humilhou, ele já se rebaixou, mas ele tinha um alvo de semear. E Deus mandou Jesus para semear, não só sobre nós, mas sobre toda a terra, sobre todo o universo, para que todos entendessem que que Deus deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça. É o primeiro estágio, saber que nós não vamos perecer. É o primeiro ato de sabedoria de um ser humano, porque o ser humano que não aceita Jesus, ele não é sábio, está escolhendo as coisas de segundo plano, de terceiro plano. Então isso é muito importante. Então nós, aqui voltando ao verso 4, quem somente observa o vento, a nossa vida não vive apenas do que observamos, não vive apenas do que nós vemos, porque Deus quer nos dar um estágio maior de viver daquilo que nós não vemos, daquilo que nós esperamos. Isto chama-se fé, esperar naquilo que não vemos, e temos a oportunidade de semear do mesmo jeito. Verso 5, assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos do ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz
todas as coisas. Nós não sabemos as obras de Deus, nós não sabemos o que Deus está produzindo, ou podemos até perceber que Deus está fazendo alguma coisa, mas não estamos entendendo o momento. Mas nós vamos entender mais após. E no Salmo 139, verso 15 e 16, fala do nascimento de uma pessoa. Fala de um fato importante. Por exemplo, você já viu a sua foto quando você era pequenininho? Você talvez não imaginasse. Seu pai e sua mãe também não iam imaginar antes de você nascer. Antes de nós nascermos, os nossos pais não imaginavam como nós seríamos, ou quais seriam as nossas atitudes, ou as nossas personalidades. Então Deus gerou isso no coração da nossa mãe, e o nosso pai só percebeu isso quando nós nascemos. Quando Deus mostrou para o seu pai e para a sua mãe: eis aqui o seu filho, eis aqui o meu presente para você. O Salmo 127 diz que os filhos são herança. Vamos agora para o Salmo 139, 15. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Então, os nossos ossos não foram encobertos para Deus, só para o seu pai e para a sua mãe. Os teus olhos, no verso 16, os teus olhos me viram na substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Então Deus já olhava para o ventre da nossa mãe e via lá uma substância. Ainda não era uma pessoa, um feto formado, era só uma substância. Nós não estávamos totalmente formados. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então os nossos dias estão escritos e determinados, e é bom nós lembrarmos disso. Não importa às vezes o momento da luta que você está passando, a travessia do seu Jordão, a travessia do seu mar, os momentos que Satanás, se pudesse, ele teria matado você. Não importa, os seus dias estão escritos e determinados. Ninguém pode mudar o plano de Deus na sua vida, e isso me ensina a ficar firme, me ensina a buscar, me ensina a preservar aquilo que vem da parte de Deus para mim e para você. Não importa o que está ou vai acontecer, seus dias estão escritos. Vou ler novamente o verso 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritas todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Seu dia de hoje já foi determinado. A bênção de Deus está determinada sobre a nossa vida. Às vezes nós podemos perder uma bênção por causa da incompreensão, por causa da rebeldia, por falta de fidelidade. Mas se estivermos dentro da palavra, nós seremos abençoados. Nada poderá mudar essa situação. Verso 6: semeai pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta,
se aquela ou se ambas igualmente serão boas. No decorrer da sua vida cristã, você vai aprender. Em determinados momentos da sua vida você vai receber o que você semeou. E você vai se espantar por essa expectativa, por essa coisa que talvez você não esperava que viesse aquela hora, mas é naquela hora que você precisava, é naquela hora que você necessitava, e a sua semente estará sendo devolvida na sua mão. É como se você jogasse algo aqui no rio, uma semente, e ela desce e volta por todo o rio, e Deus está te devolvendo aqui agora. Deus está te devolvendo aqui e agora aquilo que você semeou lá. Exemplo, quando Moisés nasceu, sua mãe reteve ele até o máximo. Quando não dava mais, ela fez esqueci o nome, é como se fosse um naviozinho feito de junco, de piche, e colocou ele lá. Sua irmã colocou ele na água, e sua irmã ficou olhando ele andar. Ela ficou de olho. Ela colocou ali pela fé, não tinha mais outra atitude. Se ela não fizesse isso, Moisés seria morto. E ela ficou olhando. Ela ficou olhando. E Moisés foi caminhando para as filhas de Faraó. E as filhas de Faraó pegaram o menino. E ela correu e falou para elas: se vocês quiserem, eu arrumo uma pessoa para criar. E você sabe quem criou? Voltou para sua mãe. Voltou para sua mãe. Porque ela lançou sobre as águas aquilo que lhe era mais precioso, aquilo que ela não queria que acontecesse. Deus não permitiu que acontecesse, porque ela semeou. Por exemplo, o irmão Valdir está aí fazendo, junto com outros irmãos, o evangelismo. Daqui uns anos, algumas dessas pessoas vai voltar na mão dele. Vai voltar na mão dele e vai falar assim: lembra aquele dia? Pode ser 10 anos depois, e ele vai ver que o trabalho dele não foi em vão, que a semeadura foi maravilhosa e voltou na mão dele. Eu estava uma vez na inauguração da TV Excelsior, e de repente eu estava com outro pastor amigo meu, e veio um outro irmão e falou: você lembra desse irmão aqui? Eu falei: lembro. Nós fomos visitar ele na Santa Casa. Aí o próprio irmão falou: vocês foram me visitar, né? Mas eu estava com AIDS e eu fui curado, e hoje eu sou um pastor e estou aqui junto com vocês. Foi semeadura que Deus permitiu que nós fizéssemos. Se você for sensível, Deus estará permitindo a você a oportunidade, o privilégio de semear. É como se Deus falasse: olha, semeia aqui, semeia ali, semeia naquela vida. E depois de uns anos Ele vai falar: você viu que você semeou aqui? Ou você viu que você semeou naquela vida? Porque vai voltar na sua mão. Amém? Aqui nós podemos ver a justiça de Deus, o projeto de Deus. Então, esse texto aqui é um texto para pessoas mais maduras na fé, ou que estão caminhando. Eu espero que todos sejam maduros, ou que estejam caminhando para ser maduro na fé, para perceber que é bom servir ao Senhor. É bom servir ao Senhor em detalhes. Por exemplo, se eu não quiser vir num determinado culto, quem vai perder a bênção? Me ajuda aqui, irmão. Quem vai perder a bênção? Eu mesmo.
Mas se na minha luta interior, de que eu não queria vir, eu deixo o Espírito prevalecer, eu vou vir e vou ser abençoado, vou ser suprido. Um exemplo prático disso: você pode ter passado um dia terrível, que o caminhão atropelou você, o avião caiu em cima da sua cabeça, mas você chegou aqui e Deus tirou o caminhão e o avião de cima da sua cabeça. E você chegou aqui massacrado, mas você vai sair daqui em bênção, na paz do Senhor, desfrutando daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Mas isso requer um posicionamento. Para nós lançarmos nossos pães sobre a água, requer um posicionamento. Quando a mãe de Moisés tomou um posicionamento, quando a irmã dele tomou um posicionamento, Deus tomou um posicionamento sobre aquela família. Deus falou: agora eu vou quebrar a palavra do rei. E discretamente o rei teve, através das suas filhas, teve que conservar a vida de Moisés. Aquilo que o rei não queria fazer, Deus, usando a filha deles, fez com que acontecesse, com que Moisés fosse abençoado. Aquilo que ele fez, que está escrito, que não só Moisés foi abençoado, nos abençoa até o dia de hoje. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Então aqui é um complemento do verso 1, de nós semearmos em boa terra, semearmos, e é o momento certo. Eu poderia falar tantas coisas aqui que ocorreram na nossa vida, mas eu gostaria que você tivesse essa experiência. Vamos abrir Isaías 20, 23. Perdão, é Isaías 19. Eu notei errado, mas o verso diz o seguinte: que aonde você semear, Deus vai mandar chuva sobre a sua semeadura. Ele está falando aqui de um agricultor que foi e semeou em determinado lugar. Ele recebeu uma revelação que deveria semear ali. Poderia não haver chuva, poderia não haver nenhum rio, mas Deus falou: semeia aqui que eu vou mandar chuva sobre esse lugar. Aonde você semear, haverá chuva de Deus sobre a sua vida, haverá chuva de Deus sobre a sua semeadura, e você vai perceber que Deus vai concordar com a sua semeadura. Deus está falando: pode semear aqui porque eu concordo, pode semear aqui porque eu vou te abençoar, pode semear aqui porque vai crescer, porque Deus está sobre todas as coisas, sobre todos os lugares. Você vai perceber a bênção de Deus, a confirmação de Deus. O Salmo 1 fala disso, Salmo 1. Salmo 1, verso 3. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido.
tudo que você fizer vai ser bem sucedido. Aonde você plantar, vai dar o seu devido fruto. Não vai ter essa laranjeira não deu laranja. Não, vai dar laranja. Vai dar uma boa laranja. Porque Deus está nesse negócio. Deus está nessa sementeira. Isso vai ser no devido tempo. E o que me chama a atenção aqui é que a folha não murcha. O que quer dizer isso? Quando você vê uma planta com a folha murcha, significa que ela talvez não recebeu água. Então ela está murcha. Mas se essa folha for igual esta aqui, uma folha, embora ela não seja real, mas ela representa a vida. É uma folha que não murchou, ela tem vida. E você é essa folha. E essa folha que não murchou, não é aquele irmãozinho que anda aqui nem um hippie hard. Céus, dias, nada dá certo para a minha vida. Tudo dá certo para você. Tudo dá certo para você. Embora algumas coisas são demoradas na nossa vida, mas tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo vai contribuir. No final vai dar tudo certo. Então Deus deseja que a gente alcance esse estágio da palavra de Deus, esse estágio na nossa vida. Eu peguei aqui um exemplo no livro de Ruth, capítulo 2. Ruth, capítulo 2, verso 7. Disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Alguém permitia que naquela colheita sobrasse alguma espiga para ela pegar. Havia ali uma provisão discreta. Olha o verso 15. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censures. Entre os cestos, às vezes caía uma espiga, e Boaz está falando: deixa aí. Verso 17: estive ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhara, e foi quase um efa de cevada. Então, entre a colheita que ali havia, sempre naquele caminhar, às vezes caía uma espiga, e aquela espiga, Boaz estava ensinando que eles não pegassem, porque Ruth ia vir atrás para pegar. Aquilo que era sobra para eles era a bênção de Ruth. Aquilo que é a tua sobra pode ser bênção para alguém. Você já ouviu o exemplo da banana. Não gosta de banana, mas tem muita gente comendo a casca. Você ouviu aquela mulher falando para Jesus que os cachorros comiam da migalha, mas havia migalha para os cachorros. Então muitas coisas que não nós poderá servir para alguém, e poderá ser um instrumento para você semear. Eu disse muitas vezes na igreja,
quando se fazia campanhas de roupas no frio para os pobres, muitas vezes eu falei brincando assim: olha, se você tiver uma camisa rasgada, uma calça furada, um sapato furado, joga no lixo. Mas se você tiver uma camisa boa, uma calça boa, traga, porque vai servir para alguém. Vai servir para que você estará semeando na obra do Senhor. E para finalizar, eu quero abrir 2 Reis. Segundo Reis, capítulo 4. Eu não vou ler o texto todo, porque ele é muito extenso, mas eu vou ler alguns versos, uma meia dúzia de versos. Esse texto fala da sunamita. Uma sunamita era uma pessoa provavelmente de posses, mas ela decidiu investir no reino de Deus. Ela decidiu investir na obra de Deus. E ela escolheu uma pessoa, Eliseu. Isso já se aconteceu aqui neste lugar. Há pessoas que decidiram nos dar essas cadeiras. Há pessoas que nos decidiram dar aquele suporte do filtro de água. Há pessoas que nos deram instrumentos, luminárias, a bateria. Enfim, eu não vou me lembrar de toda essa mesinha, o púlpito, né? Foram pessoas que decidiram semear aqui neste lugar. E a sunamita decidiu semear na vida de Eliseu. 2 Reis, capítulo 4, verso 9. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Aquela mulher olhou para Eliseu e viu que ele precisava de um lugar para estar. E ela, você pode ver o texto aqui, ela não pediu para ninguém, ela decidiu, só falou com o marido dela: vamos fazer isso para aquele homem que é um homem de Deus. Verso 17. Depois disso tudo, aquela mulher teve um presente de Deus. Isto já é o resultado da semente. No verso 17: concebeu a mulher e deu à luz um filho, e no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera, então o menino nasceu no tempo determinado. Verso 21: subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou a porta e saiu. Seu filho agora estava morto, e ela levou na cama de Eliseu. A cama de Eliseu simboliza onde ele descansava, mas simboliza também onde ele dobrava seu joelho e falava com Deus. Simboliza também a presença de Deus. E aquela mulher colocou seu filho ali, na cama de Eliseu. Verso 27. Chegando ela, pôs o homem de Deus ao monte e abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixai-a. Ela pôs o menino naquela cama e foi atrás de Eliseu. Ela conhecia Eliseu, ela sabia, como ela já tinha proferido, que era um santo homem de Deus. No verso 30, porém disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Ela quis ficar na presença do homem de Deus e vice-versa. Verso 34. Subiu à cama e deitou-se sobre o menino,
e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele a carne do menino e aqueceu. Eliseu se deitou boca a boca, mão a mão com aquele garoto, e aquele garoto teve o primeiro sinal de vida. Ele teve seu corpo aquecido. A primeira sementeira que aquela mulher recebeu quando ganhou seu filho. A segunda sementeira que agora o seu filho estava aquecido. E o verso 36 diz assim: então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. E ele a chamou, e apresentando-lhe ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. Agora Eliseu, que tinha aquecido aquele menino tinha ressuscitado, e Eliseu pegou aquele garoto e deu para sua mãe: toma seu filho. Foi a terceira vez que Deus respondeu à sementeira daquela mulher. Você pode ler esse capítulo todinho. Ninguém pediu para a sunamita semear na vida de Eliseu. Foi uma obra de Deus através do Espírito. Quando você sentir de semear na vida de alguém, faça isso. Você vai ver resposta de Deus na sua vida. E você vai começar a aprender que você começou a crescer na fé e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém? Eu creio que essa é uma palavra para pessoas já maduras na vida cristã. E isso é uma palavra de aprendizado para mim e para você. Não é porque eu passei por várias vezes nesse caminho, mas a receita ainda é a mesma para mim e para você. É a mesma receita. Vamos ficar de pé. Vamos pedir que o Espírito Santo nos ajude nessa questão que nós estamos refletindo nesta manhã. Senhor nosso Deus, nós queremos aprender mais de Ti, Senhor. Vimos nesta manhã, Senhor, uma palavra, Senhor, de crescimento, Senhor. Uma palavra, ó Deus, em que nós precisamos aprender, Senhor, a estar, Senhor, semeando, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, esteja nos ensinando, Pai. Em nome do Senhor Jesus, esteja nos capacitando, Senhor. Porque aquilo que nós vamos semear, foi Tu mesmo que nos desse, Senhor. Aquele que dá semente é o que semeia, Senhor. Nós já temos a semente, Senhor. Se não temos alguma, Tu vais trazer a nossa mão para nós semearmos na Tua obra, na vida das pessoas, na Tua igreja. Capacita-nos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Depois você lê 1 Coríntios capítulo 8. Paulo recebeu uma grande oferta, mas era uma igreja pobre. E essa grande oferta foi levada para um grupo de pessoas que estavam em dificuldade. Mas você vai analisar que ali foi uma grande oferta, embora o povo fosse pobre. Amém, irmãos? Então não importa o grau da minha e da sua capacidade, dentro da sua perspectiva, dentro da sua capacidade, semeie em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos louvar ao Senhor, agradecer porque Ele